E na sua UniFM, a rádio que faz a diferença, a gente também conversa sobre inovação, como toda terça-feira no quadro Inova UFPR. E, aliás, você sabia que mesmo em meio à pandemia, nesse ano de 2020, o Paraná teve um crescimento significativo de startups? É isso mesmo. Essas e outras informações estão no mapeamento 2020-2021 do Sebrae Paraná, crescimento do número de startups do Paraná. É o tema de hoje do quadro Inova UFPR e Ali Moraes, coordenador de gestão tecnológica da Agência de Inovação, FPR. Tudo bem com você? Uma ótima tarde, seja bem-vindo mais uma vez, como sempre. Boa tarde, Patrícia Filos. Boa tarde, ouvintes da Rádio UniFM, a rádio que faz a diferença. E essa boa notícia, né, do crescimento das startups no nosso ecossistema. E para falar isso para a gente, contar um pouquinho dessa história, o meu amigo Rafael Tortato, do Sebrae. Exatamente, Rafael Tortato, coordenador estadual de startups do Sebrae Paraná. Seja muito bem-vindo ao Inova UFPR de hoje. Obrigado, Patrícia e Ali. Bom, startups são empresas com produtos, serviços diferenciados que podem gerar alto impacto na economia, contribuindo com a geração de novos empregos, renda, inovação. E com isso, como eu falei, nesses dados aí agora de 2020, 2021 e 2021, ainda assim teve crescimento significativo de startups, inclusive a notícia de um novo unicórnio, inclusive no Paraná, não é mesmo? E para falar sobre o assunto hoje no Inova UFPR, o Rafael Tortato então vai contar mais detalhes, principalmente, Rafael, para começar, o que é o mapeamento das startups paranaenses, né, 2020, 2021, que a gente já sabe que foi realizado pelo Sebrae, o que ele mostrou? Esse mapeamento ele é um estudo que nós fazemos já desde 2014, buscando mapear a evolução e o crescimento das startups. No ano de 2020, apesar da pandemia e da grande crise que diversos setores sofreram, nós pudemos identificar até, inclusive, um aumento do número de startups mapeadas. Então, isso mostra que realmente os negócios inovadores têm um grande potencial. E esse estudo ele foi feito quase que num formato de um censo. Nós fomos atrás praticamente de todos os atores que compõem o ecossistema, universidades, incubadoras, investidores, coworkings, enfim, todos os atores que de alguma forma estão em contato com esses empreendedores para fazer esse levantamento. Então, no Paraná, nós chegamos ao número de 1.434 startups mapeadas, e o que é interessante também é a capilaridade da inovação no estado do Paraná. Elas estão mapeadas em 87 municípios do nosso estado. Caramba, e o que esses números significam, né, para o ecossistema de inovação do Paraná todo, né? Além daquela história também do Vale do Pinhão, mas em todo o estado. Isso mostra que nós temos startups em todo o estado, então não estão necessariamente concentradas todas em Curitiba, nós temos essa divisão muito homogênea no estado, tanto na região norte, ali a região de Londrina, a região noroeste do Maringá. Nós tivemos uma surpresa ali na região sul, Pato Branco, Francisco Beltrão, dois vizinhos aí, como a terceira localidade com a maior quantidade de startups no estado, além, obviamente, da região oeste, Foz do Iguaçu, Cascavel, bem como a região central, e aqui o que nós chamamos de regional leste, ali, que é Curitiba, que pega, inclusive, ali o litoral. Obviamente que em Curitiba ele concentra ali praticamente mais de 50% das empresas, dos postos de trabalho, enfim, mas a gente observa que esses números são bem mais desiguais em outros estados da federação. Não há essa interiorização tanto da inovação e das empresas como a gente observa aqui no Paraná. Uhum. E a gente já tem um perfil claro, né, com relação a esses outros estados. Qual que é o perfil das startups paranaenses? Sim, essa é uma informação bem interessante. O estado ele já é reconhecido como estado fortemente agrícola e da mesma forma nós observamos que o que nós chamamos de vertical, de o principal setor com startups, com soluções para o setor de agronegócios é o que predomina no estado, é o com a maior quantidade, mas um setor que chama muito atenção e foi o setor que teve o maior crescimento foi o setor de startups com foco na área de saúde. Então, é o que a gente chama de saúde e bem-estar, ele se apresenta como uma vertical logo após o setor de agronegócios, o que a gente chama das agritechs, né, agrotechs, que são as empresas voltadas para esse setor, é o que a gente chama aqui das health techs, né, das startups voltadas para o segmento de saúde.
Uhum. Ali Moraes, você já vinha percebendo também um crescimento aí das startups paranaenses no seu olhômetro, né? Sim. Nossa metodologia do zóio. Não, é verdade, Paty. A gente já vinha observando, né, isso, Uhum. fruto muito das políticas de incentivos de determinadas regiões e municípios. Foi citado, por exemplo, em Pato Branco, né, que é uma região que tem muitos incentivos para o desenvolvimento Pois é. tecnológico, né, isso contribui muito com a geração de novos negócios, de novas empresas. E é importante a gente destacar aqui, vamos começar lá nossas palavrinhas mágicas, né? Que, apesar de toda a situação de dificuldade que em frente à pandemia, né, esses empreendedores observaram oportunidades. Está aí a palavrinha mágica, oportunidades. Continuaram observando. A gente já vinha observando um crescimento na parte do setor de saúde, com uma procura aqui, inclusive, na nossa agência de inovação, de alguns negócios. Eu não sei, pela visão do Rafael, se a questão da pandemia teve relação, né, a esse destaque de crescimento de negócios voltados para a saúde. Depois ele pode colocar para a gente também, né? Mas é importante a gente destacar que, no geral, né, a coisa não parou, né? As pessoas continuaram buscando oportunidades, e eu acredito que as duas palavrinhas que vêm na sequência estão alinhadas também, né? Essas oportunidades vêm de parcerias muito. E a IKEA tem um baita parceiro, o Rafael representando o Sebrae, que talvez seja o grande parceiro desses novos negócios. O Sebrae pode te ajudar demais na inserção, no entendimento do teu negócio, né? E aí, aproveitando também, né, que muita coisa que tem no nosso ecossistema é de grátis, como a gente sempre fala aqui. Aproveitar essas capacitações, esses cursos, essas formas de contato, para não deixar passar, né, oportunidades. Então, o Rafael aí pode até colocar para a gente, eu queria saber de ti, Rafael, com relação à tua visão, se esse crescimento na área de saúde tem a ver também com a questão da pandemia. Eu não sei se o estudo do Sebrae chegou a esse ponto. A gente observou que, mesmo na pandemia, muitos modelos de negócios, aí transborda talvez a questão da saúde, o que era uma dúvida seria funcionar remotamente, a pandemia acelerou a validação desses modelos de negócio, um deles é na área de educação. Né? Muitos que tinham a resistência, ainda têm a resistência da questão, por exemplo, da educação, do EAD, apesar de todas as dificuldades, talvez, que o modelo ainda talvez ele não seja perfeito, mas muitos tiveram que se adaptar. Então, a pandemia mostrou que o que muitos tinham ainda dúvida se funcionaria no EAD, no online, no virtual, muitas pessoas se forçaram, por uma própria necessidade, muitas vezes, a experimentar e utilizar esses outros canais e que eram, muitas vezes, ofertados por empresas, por essas startups, que criaram as suas soluções para serem entregas nesse formato diferenciado. Obviamente que muitas empresas deram continuidade, e como o Ali comentou, a questão da oportunidade é a palavra-chave, mas nós tivemos também algumas startups, por exemplo, que estavam desenvolvendo suas soluções, por exemplo, em laboratórios, ou em algumas localidades que durante o período da pandemia estavam fechadas e realmente, mesmo com uma solução inovadora, tiveram dificuldades realmente de dar continuidade em suas pesquisas, em suas soluções. Então, algumas conseguiram realmente aproveitar, mas a gente também tem a história de algumas startups que acabaram encontrando também diversos problemas pelo próprio fechamento de muitos locais e que não teriam como realizar a pesquisa fora desses locais próprios. Uhum. Maleabilidade e flexibilidade eu já trouxe do último, né, Ali Moraes? O Uhum. último também, a nova Palavrinhas FPL, que a eu gente acho vem que agregando, né? eu já estou achando cada vez mais também a ver. Eu vou até pedir para a licença dela depois para conseguir pegar esses dois nomezinhos também para a gente poder usar aqui no nosso quadro Inova UFPR, mas em relação ao crescimento, principalmente, né? Você viu o quanto que tem aquela famosa frase, né? Que é fácil falar também, lógico, né? Que toda crise sai de uma crise quem vê a oportunidade, né? Lógico que é muito fácil falar, não é assim. Tem também a questão da pessoa já ter a visão ou de ela ter uma boa adaptabilidade em curto tempo, porque, como você falou, das escolas, por exemplo, elas tiveram que se virar nos 30, nem nos 30, né? Da noite para o dia.
criar uma nova forma aí de uma adaptação aí condizente com essa realidade que ninguém estava preparado, né? Nem os pais, nem os alunos, nem os professores, nem ninguém. Mas ainda assim, tivemos até não só crescimento de startups, mas inclusive o ganho de mais uma empresa unicórnio no Paraná. Em relação a essas empresas unicórnio também, Rafael, conte para a gente aí um pouquinho sobre o que são, né? Qual que é a importância para o nosso estado também delas? As empresas unicórnio, eu acredito que elas tangibilizam, né, identificam e representam bem o potencial realmente local, o potencial dos nossos empreendedores, o potencial da localidade de gerar grandes empresas, grandes negócios. O que são chamados, considerados unicórnios, são empresas que chegam a um valor, né, o que a gente chama de um valuation, um valor de mercado acima de $1 bilhão. Então, realmente, são empresas que já têm um posicionamento, vamos dizer, universal, né? Esse é um conceito universal e que se aplica às empresas aqui locais também. Então, nós observamos que fora de São Paulo, Paraná é um dos poucos lugares que já tem os unicórnios, e nós tivemos um recentemente, nós temos 2, e além desses 2 unicórnios, que eles são também importantes para incentivar novos empreendedores a startarem e começarem seus modelos de negócios. Na geração de empregos, ele também são empresas muito interessantes porque trabalham com uma perspectiva de vagas de emprego qualificadas. Então, são profissionais altamente qualificados que trabalham nesse segmento de empresas de tecnologia. E, além disso, nós temos aí pelo menos umas 3 startups aí aqui, principalmente de Curitiba, aqui, que já são potenciais candidatas a se tornarem as próximas unicórnios. Então, isso mostra, através desse exemplo dessas empresas de Curitiba, mas que no Paraná como um todo tem um grande potencial de gerar grandes negócios que fazem a diferença e impactam a economia, não só na geração de empregos, de riquezas, e também um posicionamento nacional para que hoje isso mostrou também que, por exemplo, não precisa ir para São Paulo para estabelecer uma grande empresa ou para fora do Brasil, e que muitas delas cresceram, se tornaram unicórnios estando em Curitiba, estando aqui no nosso estado. Então isso também acho que tem uma simbologia muito grande e que todo mundo pode desenvolver o seu negócio, a sua empresa, da onde está. Não necessariamente é uma necessidade esse deslocamento para grandes centros. Exatamente. Qual que é a palavrinha, então, Ali Moraes? Bom, acho que parcerias. E assim, Rafael, só para você entender essa brincadeira que tem com a Paty, a gente colocou como ensinamentos 3 palavrinhas, acho que vamos colocar a quarta, flexibilidade. Eu acho que a gente já coloca uma quarta, e eu vou contar a história da flexibilidade para você. Então, a gente sempre trabalha... É por causa da crise, né? Por causa da crise, mas assim, eu tenho uma historinha também que vai ajudar a complementar isso. Por isso que eu gostei bastante do nosso último quadro, né, com a Ana, que ela trouxe essa palavrinha que também a gente pode incorporar. Rafael, aqui a gente trabalha essas 3 palavras mágicas aqui, né, para ajudar na orientação aí daqueles que pensam, né, em procurar um novo caminho profissional, seja na sua carreira ou no estabelecimento do seu negócio. Então, a gente sempre chama atenção para 3 palavras mágicas, né, que é oportunidade, que não dá para deixar passar a oportunidade, as parcerias, que são muito importantes, e aproveitar tudo aquilo que o nosso ecossistema oferece, que é de grátis, né? E agora a gente, acho que, seguindo a orientação da Patrícia, eu acho que a gente inclui a palavra flexibilidade. Eu tive um professor no cursinho, no Dom Bosco, para quem fez o Dom Bosco aí nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, era o professor Oswaldo, de Química. Ele sempre falava, a pessoa que é radical... Você conhece? Tá vendo? A pessoa que é radical e extremista sofre na vida. Talvez se lembre dessa frase que ele sempre falava. Depois ele falava, beba água, né? Beba bastante água. Sim. Então assim, não seja radical e extremista, seja flexível. Você vai sofrer muito menos na vida. Então, vamos adotar a quarta palavrinha mágica, que seria a flexibilidade, né? Professor Oswaldo, um abraço, então, enorme. Olha aí, ó, recuando aí nas nossas memórias, então. Vamos lá. Sabe as palavras de um professor. Bom, mas essas 3 palavrinhas, então, Rafael, também entraria, quem sabe, no projeto Startup PR, ou pelo menos algumas dessas? Com certeza. Também fui aluno do Dom Bosco, em 95, fiz o meu cursinho lá também, fui professor Oswaldo. E bem interessante essa questão sobre a questão de quem quer empreender, né? Eu acho que identificar uma oportunidade, além de uma boa ideia, é importante uma boa capacidade de execução.
Então, até conversando com alguns desses founders de unicórnios ou grandes empresas que estão crescendo cada vez mais, eu acho uma palavra também que eles trazem muito, quando eu pergunto o segredo, né, de você tem a importância do time e tudo mais, mas tudo deriva muito de uma capacidade de execução, de tirar do PowerPoint, de colocar a ideia em prática. Então, isso é muito importante. Obviamente, com todas as palavras que vocês trouxeram, tem um enquadramento perfeito para quem está pensando em empreender. E o Sebrae, ele busca também se posicionar como um dos atores, uma das portas de entrada para quem está pensando em montar a sua empresa, o seu modelo de negócio, seja ele tradicional com tecnologia. Nós temos vários outros players no mercado que também têm esse posicionamento, mas nós temos um programa chamado Startup PR, que está em todo o Paraná, e esse é um programa em que nós auxiliamos as startups desde a fase de ideia, mesmo aquele empreendedor ainda que está na fase de ideia, até aquelas startups que já até estão já formalizadas ou já realizaram as primeiras vendas. Então, nós temos um conjunto de capacitações, workshops, mentorias, enfim, uma série de suportes para os empreendedores. Nem todas são de grátis, como o Ale trouxe, mas muitas das soluções nós temos realmente, elas são gratuitas e outras até com custo relativamente subsidiado, né? Certamente subsidiado para que isso facilite a vida do empreendedor. E, além disso, nós também trabalhamos com ações de suporte e fortalecimento do próprio ecossistema. Então, nós temos aí, além do mapeamento que a gente realiza, nós temos a formação de investidores anjos, nós temos soluções aí, nós temos um evento anualmente que acontece chamado Conecta, que busca conectar todos os ecossistemas de inovação do estado do Paraná. Nós estamos ainda planejando, esse ano provavelmente vai ser em setembro. Enfim, nós temos uma série de ações e eu gostaria de convidar todos que tenham interesse ou queiram mais informações sobre o Startup PR, que entrem em contato conosco pelos nossos diversos canais. Daí, pode ser desde pelo nosso 0800 570 0800, que é o nosso teleatendimento. Pode ser também, eu posso deixar o meu e-mail, que é retortato@pr.sebrae.com.br. E também o link do mapeamento, quem quiser detalhes do mapeamento, pode baixar esse mapeamento na íntegra no sebraepr.com.br/startup-mapeamento. E eu vou deixar todas essas informações para que sejam colocados links aí depois nas imagens aí para facilitar a vida dos nossos ouvintes. Tá certo, então, quem nos acompanha pela nossa fanpage, Pelo Facebook, né? facebook.com/UniFM, e isso eu também vou colocar, então, lá nos comentários também, todas essas informações, mas que basicamente estão na página, né? Não tem segredo, né, também, que estão lá na página do Sebrae, e com isso daí indo para procurando crescimento no número de startups, né, no mapeamento 2020 e 2021 do Sebrae PR, né, sobre o crescimento do número, principalmente, e são esses aí os canais até o 0800, né, já foi aí. Então tá certo. Rafael Tortato, quero agradecer muito a sua participação aqui no quadro Inova UFPR. O Rafael hoje conversando aqui com a gente, né? Principalmente ele que é o coordenador estadual de startups do Sebrae Paraná. Tá aí, então, uma ótima oportunidade de você crescer, aprender, empreender e ficar aí, né? Quem sabe realizar seu sonho e ser mais um unicórnio, quem sabe um dia. Vamos lá, né? Vamos torcendo por aí que muita gente com certeza faz parceria, né, Ali Moraes? E com isso todo mundo, muita gente se beneficia, né? Muito obrigada, Rafael. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Ali. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Tá ótimo. Ali Moraes, mais uma vez, obrigada aí por nos trazer mais um convidado para o quadro Inova UFPR e por trazer mais sábias palavras aí, até de professor do cursinho. Bom relembrar, né? Bom relembrar os tempos de Ótimo. cursinho. E que trabalho maravilhoso hoje, né? Que o Rafael trouxe para a gente, Sim. um trabalho espetacular do Sebrae. Eu sou suspeito para falar do Sebrae, que se você acompanhar aí depois na fanpage, vou mostrar aqui campeão 2002, desafio Sebrae. Então, eu sou apaixonado pelo trabalho do Sebrae. Ele trabalha desde lá dando oportunidades para alunos, para entender um pouco mais sobre empreendedorismo, apoio aos negócios nascentes. Então, é um baita parceiro, repito para você. Se você pensa em montar um teu negócio, não sai no escuro. E o Sebrae é um norte para que você tenha esse direcionamento, tá bom? Rafael, muito Fundamental para o obrigado. momento, né, Ali? Exatamente, fundamental para tem coisas que a gente não tem, a gente não se permite errar. Então, alguns passos ali você pode ter a orientação, né, de uma estrutura como o do Sebrae.
E, Paty, muito obrigado aí mais uma vez pela parceria. Rafael, brigadaço aí pela tua participação. Meus parabéns aí por esse trabalho. E ouvintes da Rádio UniFM, terça-feira a gente estamos de volta com mais novidades, falando um pouquinho mais sobre inovação. Tá certo, um grande abraço para vocês. Ali, até terça-feira que vem. E a gente segue agora com mais música urbana em 94,5 FM.